né? Nós temos aí oficiais ganhando 260 mil reais na Petrobras. 260 mil. Então, quer dizer, entre ganhar 260 mil reais e tu defender a soberania nacional, a moral das Forças Armadas, a gente sabe para onde é que pende, né, o pêndulo desse pessoal aí que fala muito em pátria, mas na verdade, se tiver vantagem pessoal, pouco importa a dignidade da sua corporação. Isso tem que envergonhar a todos, né? Honestamente, eu não acredito que todos os militares pensem exatamente como a cúpula que hoje está administrando, né, as corporações, porque é inimaginável que por troca de vantagens financeiras para um número muito restrito de oficiais, sendo que os que aponta, né, a grande massa não recebe absolutamente nenhuma vantagem, né, continua tendo péssimos soldos aí, bom, mas são coordenados por oficiais que estão aí lucrando muito, Mourão, todos esses Braga Neto, todos eles estão estourando o teto salarial acima de 100 mil reais por mês, enquanto as pessoas estão morrendo de fome no nosso país. E aquela pataquada, para quem não sabe, aquela coisa ridícula que aconteceu no dia da votação do voto impresso, que teve uma carreata de tanques aí de 1800 Guaraná de rosca, né, que teve aquela homenagem, não sei o que, para convidar para um evento. Aquilo ali, com aqueles tanques lá que não conseguem nem, né, que estão queimando óleo, que é uma lata velha, aquilo ali custou 3,7 milhões de reais para os brasileiros, pagos com nossos impostos. E o governo diz que não tem recursos para pagar auxílio emergencial nem Bolsa Família. É disso que a gente está falando. Ele gastou 3,7 milhões para fazer uma pressão em relação ao Congresso para que ele se mantenha presidente. Por uma mentira. Para fazer propaganda. Vê se tem cabimento. Quer dizer, como é que alguém consegue defender uma situação dessas? Numa normalidade. Porque eu digo, quem estará na rua amanhã são dois tipos. O que está recebendo, está desempregado, está indo lá porque precisa receber e tem alguma vantagem que está recebendo, né? Que é a minoria. E a grande maioria, na verdade, é porque é fascista mesmo. Eu não consigo ter compreensão, né? Fora o fascismo e fora estar recebendo alguma vantagem financeira, né? Que alguém em sã consciência consiga ir para a rua, gastar o seu dinheiro, o seu tempo, para defender um cara que está envolvido em corrupção até o pescoço. Os filhos todos compraram mansões com dinheiro de peculato, que chamam de rachadinha, mas é peculato. Apropriação de dinheiro público, desvio de dinheiro público. Isso está mais comprovado. Está mais que comprovado. Além disso, está mais que comprovado que o Bolsonaro agiu diretamente no superfaturamento de vacinas para favorecer seus filhos. Tem lobistas aí que estão envolvidos com todos os filhos dele. Aí estamos indo para a rua para quê? Para isso? Para gasolina R$ 7,00, para inflação em 10%, para desemprego em 15%, para a 12ª economia do mundo, sendo que assumiu era a 8ª. Tá entendendo? Não tem nenhum dado. Violência, todos os dados agora, homicídios estão voltando a crescer. Quer dizer, absolutamente todos os dados são negativos. Em todos os dados a gente se subdesenvolveu mais e agora vem falar que tem que ir para a rua defender para que ele continue dando golpe e se elegendo. A troco de quê? Então, quer dizer, quem está lá está se favorecendo financeiramente e tem uma lógica fascista. Não adianta, quem estiver na rua amanhã, desculpa ser teu amigo, né? É meu vizinho que eu gosto tanto. Se estiver na rua amanhã é fascista. É fascista, miliciano e apoia corrupção, porque deve ser igual a quem ele está apoiando, não tem outra explicação. Nós precisamos de um idiota no Brasil nesse momento para incendiar o que precisa, entendeu? Basta ter um lobo solitário da parte de lá, né, da extrema-direita, que faça uma situação e isso é utilizado, tudo vai ser utilizado para ele botar uma garantia da lei e da ordem. Entende? Baixar uma normativa, teve caos, o Brasil está incendiado, eles querem criar problemas, nós temos não sei o quê, entendeu? Então a gente tem que saber o que ele... Tipo assim, nós todos aqui sabemos, na boa, todo mundo aqui sabe o que ele quer. Todo mundo, ninguém aqui vai dizer, não, eu não sabia. Nossa, não caiam, né? A gente não pode cair nessa provocação, não pode cair na estratégia evidente do Bolsonaro, que ele chega a falar isso. Ele fala, ele verbaliza a estratégia dele. É como uma isca. Tá ali, a isca tá ali. Se tu quiser pescar, bom. Só lembre, ações individuais levarão a problemas coletivos. Então pensem bem, né, a nossa estratégia, porque depois todo mundo paga junto, né? Quem tá e quem não tá, paga junto.
Esse é o problema. A minha opinião em relação ao contraponto das ruas, eu sou contrário nesse momento. Eu estava analisando isso até hoje. Até hoje de manhã eu estava dividido, né, no meu posicionamento, mas hoje de manhã eu cheguei a essa conclusão e vou defender essa tese que nós não deveríamos estar nas ruas amanhã. Eu entendo que a gente tem o grito dos excluídos já há muitos anos. Eu já participei, acho que, de quase todos os gritos dos excluídos, que sempre acontecia aqui em Porto Alegre após a passagem do desfile militar, né? Ocupavam a sequência da rua ali e faziam uma passeata como se fosse um contraponto, né? A marcha. Mas eu acredito que dessa vez a gente incorrer num erro, exatamente pelo que tu falaste aí, que eles estão colocando muito dinheiro. E é muito dinheiro de ilícitos, vamos deixar bem claro. Isso aí, mais cedo ou mais tarde, esses atos do 7 de setembro, eu tenho certeza que em breve serão punidos pelo STF. Isso é matemático, é certo. É certo. Vai entrar no inquérito dos atos antidemocráticos? Sem dúvidas. Porque é muito dinheiro. Olha, prenderam um prefeito aqui do PSL do Rio Grande do Sul que veio dizer que era analfabeto, ou seja, ele nem poderia ter concorrido. Né? Mas um prefeito aqui de Cerro Grande, né? Cerro Grande, eu acho. Que estava com 500 mil reais num avião. Prenderam outro caminhoneiro com quase a mesma quantia. Olha a quantidade de recursos que estão sendo injetados. Uhum. Então, tem muita gente que estará lá recebendo para estar. Nem é que seja vinculado organicamente ao bolsonarismo, mas, bom, está desempregado, está com uma série de dificuldades, estarão recebendo dinheiro, transporte gratuito. Isso nas principais cidades. Não só, vai ser Brasília, São Paulo e nas capitais também. E muita gente vindo do interior para essas cidades. Né? Não é a população daquela cidade. Então, eles vão centralizar em grandes centros urbanos com muitos recursos de desvios, né, desses garimpeiros, desses latifundiários, desses empresários que sonegam impostos. E não tem como a gente fazer frente a isso em termos de volume. Né? A esquerda não tem a mobilização financeira para conseguir liberar ônibus gratuitos, 50, 60, 200 ônibus gratuitos, para sair de cidades do interior para ir para capitais. Não existe essa possibilidade. Então, naturalmente, esses atos do 7 de setembro serão monstruosos, porque estarão reunindo toda a turba bolsonarista e fascista. E nós estarmos na rua nesse momento, no meu ponto de vista, estaremos legitimando o discurso dele. Qual é o discurso do Bolsonaro nesse momento? O discurso estratégico dele. A população quer que eu dê o golpe. É isso que ele já falou isso. Se vocês pedirem, eu obedeço. Né? E o que acontece? A gente fazer contraponto no mesmo dia é para eles fazerem um comparativo nas redes sociais. Eles vão mostrar os atos dele, milionários, bilionários, até porque eu não sei quantos milhões foram gastos nessa palhaçada, né? Lotando avenidas, cheio de gente, e aí vão fazer um contraponto aos nossos, que provavelmente vão ser muito mais limitados por uma série de fatores, as pessoas têm medo por não ter os recursos e tal, e vão fazer um comparativo e dizer, ó, a maioria na democracia quer que nós demos o golpe. Tanto é que tínhamos contraponto, olha só que fraco esse grupo, olha como nós somos fortes. Isso se eles não infiltrarem os doentes aí para fazer atos contra eles próprios, para dizerem que foram da esquerda, né, para forçar conflitos, ou dentro do nosso grito dos excluídos, eles irem lá e fazerem provocações e entrarem em confronto com a polícia. Então eu acho muito complicado, sabe, a gente ocupar as ruas no dia de amanhã, porque eles não vão conseguir sustentar esse tipo de ato nesse volume a longo prazo. Isso são tiros curtos, né? Por mais que eles tenham dinheiro desviado, mas é tudo focado numa data só. E nós estávamos ganhando as ruas e estamos ganhando as ruas com uma continuidade. Eu não sei particularmente por que nós não fizemos mês passado atos, né? Mas é algo que a gente tem que retornar uma vez por mês, um domingo, de tarde, um horário que a gente possa chamar a família, levar as bandeiras. Isso é importante. Porque a gente vai ganhar no volume de continuidade. Agora, fazer contraponto quando eles estão botando milhões e a gente vai sair só com a nossa militância, é muito difícil, sabe, a gente fazer frente. Me preocupa que a gente vai estar dando argumentos para ele legitimar uma pataquada, né, uma coisa ridícula. E aí, claro, as pesquisas demonstram que ele está embaixo. Então, a gente não precisa fazer essa disputa num dia que ele vai ter hegemonia nas ruas, né? Eu concordo que tem, eu não quero pautar nenhum movimento social, e como eu já disse, eu já fui em todos praticamente, e eu entendo que isso é algo histórico. O único problema é que eu penso que às vezes a gente tem um pouco de estratégia, nos facilita, sabe, para não dar argumentos, porque eles estão sabendo que vai ter o grito dos excluídos. Por isso eles têm que fazer também esse contraponto, de colocar tanta gente. Ele cancelou, inclusive,
desfiles militares, o que é uma vergonha para as Forças Armadas, porque, na verdade, as Forças Armadas estão sendo humilhadas para que ele se sustente no poder e não seja preso pela corrupção que ele está praticando. Na verdade, é isso. Né? E aí ele está injetando milhões, porque é uma galera que é corrupta tanto quanto ele, como bem falou o companheiro Pimenta. Né? Quem está financiando e apoiando é corrupto igual, e quer esse sistema. O único ponto que eu acho é isso, que às vezes a gente tem a razão, tem um argumento, tem o espaço, mas talvez estrategicamente, às vezes é bom a gente retroagir para não dar o elemento que ele precisa. E para mim, no meu ponto de vista, o elemento que ele precisa hoje é lançar na televisão ou nas redes sociais um contraponto. Tivemos o nosso ato e tivemos o ato daqueles que odeiam o Brasil. Olha o tamanho do nosso ato, olha o tamanho do ato deles. Nós somos a maioria, as pesquisas são falsas, a Globo mente e agora vamos dar o golpe. Daí tu começa a incendiar, né, uma parcela aí. Agora, se ele vai sozinho, não tem ninguém, bom, não tem como fazer comparativo. E a gente vem, sei lá, na semana seguinte, começa a ocupar as ruas de novo, bom, tem uma disputa de narrativa. É isso que me preocupa, né, nessa estratégia bolsonarista. Até porque tem que entender o seguinte, eles têm estrategistas. Boa parte deles vem do Exército. Né? Steve Bannon. Não, as coisas não saem assim na cabeça do Bolsonaro, sabe? Ah, chuta e vamos fazer. Tem uma estratégia muito bem pensada. Ele não estaria investindo o último recurso que ele vai ter se ele não tivesse uma estratégia de confrontação de espaços, né? Uma coisa é a desobediência civil, né? A desobediência civil é algo que é muito potente. Ela é muito potente, né? Agora, quando a gente entra num campo de depredação, no campo do crime, né? Tu sai da desobediência civil e tu entra na desobediência penal, vamos dizer assim. Tu dá ferramentas para a extrema-direita. Tu tem que saber disso. Tu vai dar ferramentas para a extrema-direita. Gerou um baita debate, Borba Gato? Gerou. Eu sou contrário a qualquer homenagem a escravagistas, enfim, a fascistas, a qualquer coisa assim. Acho que tem que ter leis mesmo para derrubar aquela porcaria, etc. Mas aquilo, se a gente for pensar, as pessoas, mas gerou um baita debate. Mas o dia que gerou esse debate era o dia das maiores manifestações contra o Bolsonaro. Não se falou mais sobre as manifestações contra o Bolsonaro. Ficou se falando se estava certo ou não estava certo queimar pneus em frente a Borba Gato. Super respeito o debate, tô nem aí pro Borba Gato, tô nem aí pra porcaria desses fascistas aí e desses escravagistas. O problema é que a gente tem que entender. O que acabou ficando como pauta daquele dia? Ninguém falou dos milhões na rua. Todo mundo ficou falando da porcaria da estátua. Entende? Tá faltando foco, né, Leonel? Não, e isso gerou o quê? Gerou a criminalização de pessoas relevantes do campo da esquerda, como o Galo, que ficou quase um mês preso, sabe? E gastando, e com tempo, e não sei o quê, e aí pegando todas as pessoas, identificando, vinculando com as... Tu entende? A gente criou... mas criou um debate... mas assim, a gente precisa botar a cabeça a prêmio para causar um debate. Vale a pena isso nesse momento em que a gente está... saiu no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós teríamos, assim, na casa dos 40% que são bolsonaristas, mas não são os radicais. São tipo assim, votam no Bolsonaro, concordam com as pautas e tal. Nós teríamos 20% da corporação que, de fato, são os radicais. Não é a maioria. Por si só, já nitidamente não é a maioria. A maioria não é bolsonarista. Não é de esquerda, não. Pode não ser de esquerda, pode não ser progressista, mas não é bolsonarista. Não está disposta a rupturas institucionais. E na Polícia Civil, então, fica pior ainda para o Bolsonaro. Na Polícia Civil, a aprovação deles, os policiais que interagem com o bolsonarismo, é na casa de 12%, 10%. Esses são os dados, né, de pesquisas sérias, realizadas nos últimos tempos. A tentativa de grupos mais radicais é justamente tu contaminar a instituição. Então eles ficam no discurso, forçando ações dos governadores, forçando confrontos, para tentar contaminar e ganhar a simpatia da base. Mas eu não acredito, honestamente, que tenha clima para isso dentro das corporações nesse momento. Precisam. Então tem que ter muito cuidado, muita estratégia, pensar bem como a gente... Eu sempre penso o seguinte, tu quer dar uma opinião sobre uma situação, pensa como tu ampliaria a tua bolha. Falar de nós para nós mesmos aqui, que nem as pessoas dizendo, eu não vou ser covarde, eu vou para a rua. Cara, não precisa me dizer isso, eu sei que tu não é, entendeu? Eu também acho que tem que ir para a rua, assim, meu sentimento é de ir para a rua, a minha vontade é de estar na rua. Eu só estou dizendo estrategicamente, uma análise estratégica fria. Então não precisa ficar falando de mim para mim mesmo, não precisa ficar legitimando, porque o Borba Gato foi um genocida, não sei o quê. Beleza, eu concordo contigo, mas para mim não precisa convencer. Tu tem que convencer a senhora que vende ali, que está no balcão trabalhando, tem que convencer a faxineira que vai limpar. É essa pessoa que tem que convencer que talvez tu perca ela.
eu penso dessa forma, sabe? Algumas ações que a gente tem que tomar.